de se aproximar de 80 até mesmo 90 milímetros como acumulado. Aqui na região, o que se tem prescrito já há cerca de 6 ou 7 dias é que pode ultrapassar 50, 60 milímetros nos 2 dias. Depois, lá por sexta, deve apresentar melhora, pode segurar no final de semana. Quarta da semana que vem volta a se estabilizar. Nilo, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Nilo. Bom dia, ouvintes. Nós estamos com 96,4 milímetros de chuva nesse mês, pelos dados da Univates. Quando a pressão cai muito rapidamente, o problema é temporal, né? Tempestade, como dizem aí. Eu não vejo... Bom, não pode, com o clima não pode se... É previsão, né? Não acredito nas bruxas, mas elas existem, né? E o que estão prometendo aí, em termos de meteorologia para o nosso outono, é que as médias de chuva ficariam abaixo das médias normais ainda. É um problema para as culturas de inverno, trigo, triticale, cevada, mas que as temperaturas, vamos dizer assim, mais frias ficariam abaixo do normal. Então, nós teríamos aí uns dias muito frios com geada. Vamos ver se isso se confirma ou não. Mas, Paulo, nós ficamos numa dívida no programa passado daquele senhor lá de Boqueirão do Leão sobre o fumo e herbicida, né? A cultura do fumo é uma das mais estudadas e trabalhadas pelas empresas nesse mundo afora aí. Existe, sim, fumo transgênico, existe herbicidas, né? Vamos dizer assim, várias marcas recomendadas para utilização no fumo, e é preciso ter muito cuidado com isso, porque as fumageiras que assumem, vamos dizer assim, os seus agricultores que plantam um fumo para elas trabalham fundamentalmente com exportação, e depende lá para quem ela vai exportar, é permitido ou não a utilização de um determinado agrotóxico. E isso não pode ser aventurado, sair fazendo, aplicando e comprando. Isso não pode ser assim. Então, a recomendação que eu dou para ele é que procure lá o seu instrutor, converse com ele e vê qual é a possibilidade de uso ou não para aquela atividade, né, que ele vai realizar aí, principalmente por causa da exportação. Tem países que aceitam um produto, tem outros países que não aceitam outro produto. E como não é uma área assim que eu me dedico profissionalmente, eu me dediquei, né, eu recomendo, olha, tem profissionais para isso, tem engenheiros agrônomos, tem técnicos agrícolas que atuam nesse setor aí, né, pode, vamos dizer assim, dar melhores orientações para esse produtor. Mas, Paulo, outra coisa que volta e meia me falam é sobre cozinhar feijão e botar prego dentro daquele negócio todo. E eu me lembro bem que meus pais, principalmente a minha avó, ia cozinhar feijão na panela de ferro e botava 2 pregos lá dentro. E quando era panela de pressão, então que não é panela de ferro, chegava a botar 3 pregos dentro. E eu lembro, né, que... Amolecia o prego, ficava melhor? Não, mas era para liberar o ferro para quem tinha anemia, quem tinha falta de ferro, né, anemia, então ficava fraco, né, meio branco, né, e elas usavam esse sistema aí. A primeira coisa que eu lembro que o prego não é feito só de ferro. Inclusive, existem vários metais considerados metais pesados, como o níquel, o molibdênio, cromo, vanádio e outros, que são considerados tóxicos. E o prego foi feito para construção, marcenaria, artesanato, enfim, por todas essas utilidades que ele tem. E não existe prego feito para a alimentação. Mesmo lá, que a minha avó tinha 3 preguinhos guardados num canto lá da caixa, da caixinha com as facas, quando tinha aqueles pregos, eram os pregos para fazer o feijão. Mas eram pregos comuns, né? Mas ela limpava bem, guardava ali para ser
cozinhado. Existem dois tipos de ferro. O ferro M, que tem nos alimentos de origem animal, como as carnes vermelhas, carne de porco, de aves, de peixes, de crustáceos, miúdos, inclusive miúdo de galinha, gema do ovo, a beterraba. E esse ferro, ele é melhor absorvido pelo organismo. E existe um outro ferro, que é o ferro não M, que vem de origem vegetal, principalmente das leguminosas, feijões, lentilha, grão de bico, vegetais verdes escuros, como a rúcula, o agrião, brócolis, couve crua, espinafre, a nozes, semente de abóbora e girassol, chocolate amargos e outros. Esse ferro, ele, para ser absorvido pelo organismo, ele precisa sofrer uma modificação química. E para que isso aconteça, os alimentos precisam ser ricos em vitamina C. Então, eles são mais ácidos. E a laranja é a mais conhecida aí no caso das feijoadas, né? E isso é sim, isso os nossos avós tinham razão. Feijão com laranja libera mais ferro para o organismo. A conjunção da vitamina C e do processo de acidez da laranja com o ferro do feijão. Com o ferro do feijão. E então nisso eles tinham razão. Mas existem outros produtos ricos em vitamina C. O limão, a bergamota, o abacaxi, o morango, a acerola, goiaba, salsa, que é muito bom. A acerola é uma das campeãs, né? E o pimentão amarelo. Então, tanto o prego quanto a panela de ferro liberam muito pouco de ferro não M e, vamos dizer assim, praticamente não seria isso que controlaria a anemia. Por outro lado, Paulo, tem a ferritina, são aquelas pessoas que têm um excesso de ferro no sangue. Absorção maior. Tem uma absorção maior. E é comum, está se tornando comum. Sim, tornando comum. Porque se consome muito carne vermelha aqui entre nós, né? E mais problemas genéticos, né? Que vão se multiplicando e aparecendo. E existe, então, essas pessoas teriam de ter cuidado para comer feijoada, por exemplo, panela de ferro, né? Ou com enriquecido aí com laranja, né? E aquela história toda. Também existem alguns produtos que inibem a absorção de ferro, como o leite, o iogurte, o queijo. Os ricos em cafeína, como o café, o chá preto, o próprio chimarrão, eles inibem, né? Que estão ricos em cafeína, se inibem a absorção do ferro. Como esse assunto de alimentação abalanceada é para os nutricionistas e médicos, eu sempre aconselharia que fosse feito consultas a esses profissionais, porque hoje é possível fazer a alimentação balanceada, legal, né, dentro da saúde, com todas as alternativas que se tem aí de informações. O que você se refere à ferritina é interessante chamar a atenção, porque tem pessoas que não sabem que no organismo o sistema hepático ou até o sistema renal, um interfere no outro, acabam absorvendo e colhendo da alimentação sem processar, sem conseguir fazer o devido processo de colocação para fora através dos poros ou através de fezes, por exemplo, ou até mesmo da urina, né? É. Então tem que ter esse cuidado, porque começam a apresentar sintomas, inclusive de ligamentos, de dedos com problemas, né? Sem contar outros problemas do excesso de ferro. É importante ter esse cuidado. E a outra situação que você levantou, Nilo, a questão da panela de ferro. Não usem a panela de alumínio. No caso, por exemplo, do feijão, tem muitas pessoas que ainda cozinham o feijão no fogão a lenha, porque ele fica melhor cozido, ele passa a ter um gosto, ainda mais se utilizar a banha de porco, por exemplo, ele passa a ter um gosto mais encorpado, mas não usem a panela de alumínio. Se possível trocar a panela, substituam a panela. O alumínio não é interessante, está comprovado que ele pode ser um dos princípios causadores do Alzheimer. E até recomendo o seguinte, quando vai fazer molho de tomate, o tomate é muito ácido, e não usem panela de alumínio.
Vocês podem olhar as pessoas que trabalham com esses molhos, principalmente cachorro quente, outras coisas mais, que usam muita panela. As panelas se destroem em pouco tempo. Elas são... Aonde é que vai esse alumínio? Elas são corroídas, né? A São exemplo corroídas. das embalagens Tetra Pak, né? No interior delas é alumínio. É alumínio no interior delas para manter o produto no mínimo 6 meses fora da geladeira. E aí, esse alumínio, quando bate uma embalagem dessa, por exemplo, do descarregar uma quantidade, quando bate essa embalagem, não libera o alumínio? Eu sei que a temperatura aí tem um papel danado na coisa. Mas tá aí, trazendo as informações. Quanto né? menos processado o alimento, não tem dúvida. quanto menos processado, melhor. Não tem dúvida. Quanto mais natural. Isso é um assunto aí que rende bastante, se quiser, né? Mas hoje também é o dia da água, né? Se você puder preparar um programa, tem uma matéria dizendo que a grande maioria dos poços que abastecem de Lençóis a água, os poços artesianos, não tem qualquer regulamentação no Brasil. Estão sem... Existe a lei, mas quem perfurou, quem abriu, o proprietário ou quem perfurou, nem buscou a autorização e estão liberados os poços. Uma época eu sabia que aqui na região, aqui mais próxima, tinha 1.500 poços artesianos. Eu hoje não sei se esse dado é verdadeiro, mas acredito que seja bem mais. Aumentou muito. Bem mais. Mas esse é um bom tema para fazer. Em termos aí de eventos, né, Paulo? Hoje é o Dia Mundial da Saúde. A ONU, em 1990, aliás, saúde da água, né? A ONU, em 1992, fez a Declaração dos Direitos da Água, né? E com isso ficou marcada essa data aí de 22 de março. E amanhã, dia 23, é Dia Mundial do Meteorologista. A Organização Mundial da Meteorologia, em 1961, colocou essa data aí para se discutir e se lembrar da meteorologia. E pertence a essa organização 189 países que trabalham, vamos dizer assim, interligado com as informações de meteorologia, com padrões, né, para você poder ser comparado no mundo todo. Um dos assuntos que mais diariamente se comenta é a meteorologia. Se no passado não era assim, hoje se levanta e já fica né, vou sair com o casaco, não vou sair com o guarda-chuva, como é que vai ser a coisa, né? Então fica nas previsões aí. E também lembro que agora, dia 23, começa a Expo Água Fubra e vai até 26 de março. É amanhã, quarta-feira. Rincão del Rei, Rio Pardo, são mais de 400 expositores lá. Esse ano vai ter no sábado, inclusive. Sim. É uma novidade. É para o pessoal da área urbana. Eles reclamavam muito que não podiam sair, né, no meio da semana, aquela história. Eles estenderam para sábado. Vale a pena. Vale. Especialmente para o nosso pequeno agricultor, vale a pena tirar um dia e caminhar não só pelas estantes, tem a situação de lavouras demonstrativas, porque ela tem no seu perfil, ela tem no seu editorial a pequena agricultura. São soluções, são situações, são alternativas envolvendo o pequeno agricultor. Situações comuns, assim, situações práticas do dia a dia. E não é só fumo. Né? Aquilo tem até esse senhor lá de Boqueirão podia aproveitar a Expo Agro lá estão os maiores especialistas na área de fumo, conversar com eles lá, eles dariam uma orientação para ele, né, daquilo que ele estava preocupado aí na utilização de herbicidas. E eles dão todas aquelas alternativas que pode ser feito na pequena propriedade, além da cultura do fumo. Muito além. Além da cultura do fumo. E soluções também, né? Sim. A própria Emater lá tem um espaço lá muito interessante dessas alternativas todas da pequena propriedade. E o abraço, Paulo. Eu gostaria de fazer um abraço mais geral hoje para o pessoal de Santa Clara, de Colinas, de Travesseiro e de Capitão, pelos 30 anos de emancipação, né, Paulo? E eram as nossas áreas, vamos dizer assim, os distritos dos municípios de Arroio do Meio e Lajeado, assim, que se destacavam na área da agricultura, da pecuária, e hoje continua se destacando, mas já com sua
sua, vamos dizer assim, Vida vida própria, com a sua sede, né, funcionando muito bem. Então, um abração para todos esses que são muitos mesmo que nos acompanham aqui. Tá bem. Obrigado, Nilo. 5h31, 17,8 a temperatura. Estão chegando informações e destaques da polícia, direto da redação, com Márcio Steiner. Pois a Polícia Civil de Ilópolis, após cumprir mandado de busca e apreensão, descobriu na tarde de ontem uma plantação de maconha no interior do município. Foi durante cumprimento de mandado de busca e apreensão coordenada pelo delegado Felipe Cavalcante. Os agentes da Civil encontraram também um galpão utilizado para a secagem das folhas e uma estufa. Na ação, ainda foram apreendidas 2 espingardas, 2 armas de fogo. Situação esta, então, ontem no município.